paz esteja com todos. Então vamos começar fazendo a oração. Colocamos a nossa mão direita, viramos a nossa cabeça, em reverência à palavra de Deus. Estamos todos agradecidos pela tua presença. Viemos aqui, Senhor, para te adorar. Somente para te adorar, Senhor, és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E que o Senhor usa o teu servo, usa a tua serva, Senhor, e fale conosco, porque tem muitos aqui que querem ouvir a tua voz, a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Esperamos, Senhor, que se manifeste de uma forma sobrenatural na nossa vida. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, eternamente. Amém. Graças a Deus. Se os irmãos quiserem, pode sentar. Vamos louvar. Glória a Deus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Vou louvar o Senhor com casinha velha. Quantos aqui, né, que conhecemos a Jesus naquela casinha bem ali. Minha mãe gostava muito assim. Muito lindo. Pela manhã eu acordo bem cedinho, pego a Bíblia e também o violão. No horizonte
noite o sol vem despontando e os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão. É domingo, dia de adoração, e eu pelo caminho cantarolando uma canção. Quando da igreja vou me aproximando, ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda unção. Igreja simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente. Que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tem um amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudades me restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por ti tem um amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudades me restou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudades me restou. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar com santuário. Quem quiser pode ficar em pé, ergue a mão, aleluia. Glórias a Deus, o vaso de alabastro, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O teu nome é santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor a receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Por
as minhas vestes com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabança, aleluia. Quero lhe oferecer. Aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, purifica, Senhor, as nossas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar do céu e te abraçar. Para te adorar, meu Senhor, te dar o meu louvor. Eu quero me prostrar, Senhor. Eu quero me derramar, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, Senhor, recebe. Eu quero lhe oferecer, Senhor, com todo o meu amor. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, eu quero me prostrar, Senhor. Eu quero me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Queremos te oferecer nesta noite, aleluia. Nos humilhamos aos teus pés, Senhor, porque tu és santo, santo, aleluia. Fica em pé um pouquinho aí, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, a cada um de nós. Está feliz por estar aqui, irmão, irmã? Amém? O Senhor está presente neste lugar? Aleluia. Eu vou ler em Colossenses 3:16. Quero ler em umas duas traduções, para nós entendermos melhor. 3:16 aos Colossenses, canção linda, maravilhosa, para te adorar, Senhor. Você veio aqui para adorar a Deus? Te dar o meu louvor. Amém, meus irmãos? Irmã Otília, me perdoe que eu não falei para ela que não era para te chamar, que tu não gosta de vir aqui. E ela não sabia, te convidou. E você veio e fez uma oração tão bonita, parabéns.
Parabéns. Às vezes Deus faz assim, né? Se eu vou chamar a Motilha para pregar, ela prega, mas ela disse, não, pastor, deixa assim e tal. E de repente eu vejo a irmã Sumara chamando ela, eu falei, ai meu Deus, Jesus é tão bom, a irmã veio aqui, tem uma oração tão bonita. Louva a Deus pela vida do meu irmão, ali, que é cunhado do irmão Simon, Valmir Simon. Deus abençoe. Como é que é teu nome, irmão, que eu sempre esqueço? José. Irmão José, seja bem-vindo entre nós. Ele é bem-vindo entre nós, meus irmãos? Vamos à palavra então. Irmãos, Colossenses é uma epístola paulina. Todo mundo sabe, né? Decore, salteado, mas é bom nós pensarmos sobre isso. Colossenses foi escrito no ano 6062 depois de Cristo. Então, na nossa era, começando a contar do zero, digamos assim, seria no ano 62. Que Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Colosso, por isso leva o nome aos Colossenses. Qual é o tema principal da carta aos Colossos, ou aos Colossenses, na cidade de Colosso? A supremacia de Cristo. Aliás, é a única vez que eu encontro essa palavra nos 66 livros da Bíblia. Eu não encontro uma outra palavra igual a essa, na minha tradução ao menos, que fale da supremacia de Cristo. O que é supremacia? O maioral, o grande, o interessante, o todo-poderoso é Ele. Quem é Ele? Jesus. Paulo está falando da sublime e maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que escreveu os comentários desta Bíblia, referindo-se a Colossos, ele nem coloca Jesus, ele coloca diretamente o Cristo. Ele poderia colocar Jesus, daria a mesma coisa, Jesus ou Cristo a mesma coisa. Não, ele imediatamente coloca a supremacia de Cristo. Cristo, por sua vez, deve ocupar o melhor lugar em nossas vidas. Às vezes, nós temos tantos lugares importantes, e que não tem problema deles serem importantes. Exemplo, filho, filha, mãe, pai, marido, mulher, e por aí vai, netos, aquela coisa toda. Mas quem deve ter a supremacia em tudo nas nossas vidas? Quem? O que o senhor falou, irmão Tedinho? Jesus Cristo. A senhora também falou Jesus Cristo? Vocês concordam com eles? Eles estão certos? Jesus Cristo é o maior na sua vida? Amém? Jesus é o maior na sua vida? Jesus é o maior em nossas vidas. Então, a carta aos Colossenses vai falar da supremacia de Cristo. Tem uma porção de curiosidade que as Bíblias de estudo nos trazem, nos ensinam, e por aí vai. Bom, Paulo queria, nesta carta à igreja desta cidade já referida, e querer falar sobre essa grandeza de Cristo que deve ocupar o lugar dos seus filhos, Paulo também vai expressar uma gratidão, a fé, amor, esperança, enfim, tudo sobre os crentes da cidade de Colosso. Por quê? Porque eles estavam optando pelo caminho certo. Sempre tem aqueles que não querem. Não precisa ir muito longe. Se você for dar uma olhadinha na nossa cidade, que é uma cidade que alguns dizem que tem bastante gente de Deus, mas se você olhar e somar o que as igrejas de Deus têm, você vai dizer que é uma minoria, é um percentual muitíssimo pequeno. Então, se fôssemos falar nessa linha, a nossa cidade, Cristo não era o supremo, Cristo não era o maioral, e isso é preocupante. É tão preocupante que faz nós repensarmos a forma de levar esse evangelho um pouco mais à frente, ou com um pouco mais de ânimo, com um pouco mais de rigorosidade da nossa parte, com amor. Bom, quando chegamos então no capítulo 3, só essas pequenas curiosidades, são muitas, são várias e tal, e às vezes a gente acaba esquecendo de falar, às vezes não quer falar por conta do tempo, enfim. Quando chega no capítulo 3, e no versículo 16, que Paulo, no capítulo 3, ele vai falar sobre a santidade, aliás, ele vai usar a expressão, ele vai usar a exortação para a santidade e para o amor fraternal.
Ou seja, o capítulo 3 tem a incumbência, segundo Paulo, o que ele deseja é que nós exortemo-nos a nós mesmos, ele estava falando isso para os crentes da cidade, já citada, de que eles precisavam ser santos. Segundo, ele precisava colocar sobre eles a responsabilidade do amor fraternal. Esse é o capítulo 3. Bom, chegando já no versículo 16, vai ampliar. Por quê? Porque ao mesmo capítulo ele diz: habite ricamente em vós a celular. Esquece esse lá? Televisão. O que mais? Pastor, o senhor conta isso? Não. Quando eu tenho tempo eu gosto de ver. Ainda mais agora que aqueles problemas com Israel lá, eu fiquei a tarde inteira assistindo uma coisa. Eu amo tanto Israel e a Bíblia manda amar e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. Ok? Não vou entrar nesse detalhe agora. Bom, o que nos faz pensarmos melhor? O que devemos, a segunda pergunta, amar sobre todas as coisas? Amarás, pois, quem disse Senhor? O Senhor Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo ao Senhor, é porque a palavra dele habita em mim. Ela ocupa lugar na minha vida, ela tem o predomínio sobre a minha existência, sobre a minha crença, sobre a minha forma de ver Deus, sobre o que eu creio, sobre aquilo que eu professo. E aqui eu não preciso nem dizer, vocês sabem que eu não tenho outro bem no contexto espiritual, a não ser que, foi um dos que disse, agora essa parte eu não lembro, quem disse assim, eu não tenho outro bem além de ti. Quem lembra quem foi? Se alguém lembrar, me ajude, que eu sinceramente esqueci. Nós não temos outro bem além do Senhor. Eu acho que foi Davi, talvez, um dos salmos, enfim, se alguém achar aí, me avise. Habitar a palavra de Deus em nós é sinal de que nós a procuramos para guardá-la, nós procuramos para escondê-la. Por exemplo, tem um momento da Bíblia que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Você quer ter uma liberdade de não pecar? Coloque a palavra de Deus dentro de você, que ninguém toca. Coloquemos dentro de nós, que ninguém terá poder de atacar, de querer arrancar de nós. Alguém pode arrancar de nós um bem material, alguém pode arrancar de nós algo que não seja de tanta importância quanto a palavra de Deus. Aquilo que você coloca dentro de você, ninguém pode tirar. E quando essa palavra habita em nós, ela não vem fazer uma visita periódica, ela não vem de vez em quando dizer assim: ei, oi, tudo bem? Estou aqui, oi, estou vivo, esqueceu de mim? Não, quando ela habita dentro da gente, ninguém pode tirar as riquezas dela da nossa vida. Amém? Então quando Paulo diz assim, habite, ele está dizendo o seguinte: ei, esforcem-se. E sobre isso, dentro dessa questão, eu sei que vocês, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil, vão logo entender que para você poder guardar algo, você precisa conhecê-la. Você não guarda aquilo que você não conhece. Vou achar um lixo na rua, eu vou levar para casa e vou guardar. Agora você está andando na rua e acha uma moeda de grande valor, e você não tem ninguém ali, é no meio da rua, você não está roubando de ninguém e tal, você vai pegar essa moeda e vai levar, não vai? Vai guardar sim ou não? Se eu achar que eu tenho essa sorte um dia, se for de ouro, melhor ainda. Vou fazer de tudo para guardar. Você só guarda aquilo que tem importância. Você guarda a imagem daquelas pessoas que você ama. Você guarda a imagem daquelas pessoas que até já foram embora. Cada vez que eu lembro da minha mãe, eu me lembro do jeitinho da minha mãe, eu me lembro dela inteirinha, me aconselhando, me puxando na orelha, me dando umas varadas, bastante tempo, mas aconteceu. E olha, menino, não se bobeie que você apanha. Eu consigo lembrar dessas coisas lindas daquela velhinha amada. Você conhece minha mãe? Acho que aqui, além da minha família, só talvez o Tedinho conheceu minha mãe, não sei, acho que não.
é vizinho lá. Enfim, o que é relembrar da minha mãe? É sentir saudade. Jesus levou ela em 2020, mas deixou marcas na vida da gente. O que você guarda no seu coração? Se você escondeu a palavra e ela habita em você, ela mora em você. Habitar é morar, é estar junto, é viver juntos. Se ela está desta forma dentro de você, você não esquece ela. Mas aquilo que você não conhece, tu não tem nem por que guardar. Tu vai guardar uma coisa que você não conhece? Seja ela no contexto material, seja no contexto espiritual, seja ela no contexto família, você não vai ter esse interesse, porque você não faz parte de você. Agora, aquilo que habita em você, que faz parte da sua vida, você sabe, decore e salteado. Quer um exemplo? Faltou energia. Nós estamos com esse problema às vezes aqui na região, né? Muito sobrecarga, estão mudando, estão fazendo uma mega rede aí, glória a Deus por isso. Esses dias levei um cidadão lá onde estão fazendo a central disso, fiquei assustado, porque é por demais grande, nunca vi em lugar nenhum daquele tamanho. Diz, ó, isso aqui é para distribuir energia para o mundo aí. Ele usou uma expressão, não foi essa, mas porque eu achei uma coisa, e detalhe, estava chovendo e era noite, eu fui morrendo de medo perto daquilo. Tinha umas 1000 antenas daquelas monstras que vem a rede grande lá, ok. Vamos pular essa parte, eu já esqueço e já começo a falar. Quando eu tenho a palavra de Deus habitando dentro de mim, que eu deixo ela me aconselhar. Ai, pastor Valmor já me deu conselho. Ele não quer que fale, mas eu vou falar. Foi uma benção para mim, eu melhorei. Pastor, mas existe isso? Só que eu só vou aceitar ser aconselhado por aquela pessoa que eu confio, Alexandre. Está entendendo? Eu só vou aceitar ser aconselhado por aquela pessoa que é meu amigo, que eu tenho certeza que quer o meu bem. Eu pergunto para você, quantas vezes as pessoas quiseram nos aconselhar e nós não quisemos aceitar? Eu não quero saber desse negócio aí, porque está louco. E daí você vai ter um prejuízo. Por que você deixou aconselhar? Porque Paulo diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Então, quando eu aceito o conselho, a minha esposa já me deu um caminhão de conselho, de vez em quando eu esqueço eles, de repente eu lembro, coloco na prática, daqui a pouco eu esqueço de novo, ela fala de novo. Ele não fez isso já com ele? Fez, com certeza, normal. Fosse perguntar para todo mundo, o que é aconselhar? É chamar a pessoa, de preferência só você e ela. Nós fazemos isso no contexto espiritual? Eu pergunto para vocês, por aí às vezes você não ouve de que pessoas mais murmuram do que aconselham? Sim ou não? A Bíblia manda murmurar de alguém? Amém? Amém, irmãos? Quando eu aceito ser aconselhado, meu pai muitas vezes me chamou. Meu pai é um cara muito sisudo, mas algumas vezes me chamou. Filho, vem cá. O que tu acha disso? Não é melhor fazer assim? Se tu quiser fazer diferente, pode fazer. Só que tu está desobedecendo seu pai. O que é isso? Conselho. Meu pai, ele dava uns conselhos na gente tão terrível que não era fácil de aguentar, não por causa da vara que a gente apanhava também. Tem vergonha de falar? Eu não, eu era criança. Pior se depois de casado ele tivesse que me dar umas varadas aí, eu ia chorar de vergonha. Isso, graças a Deus, não precisou. Meu filho, vem cá. Fala, pai, vai lá na frente da igreja, naquele pé de chorão lá, e traz 2 varas para mim. Conhece chorão, não? Você pode fazer assim com a vara, enrolar ela, não quebra. E dói aquilo. É, pai, sim, vai lá, bem tranquilo, vai lá e busca 2, traz 2 hoje. Chamava os 3 mais velhos, porque aprontavam pra caramba, e eu estava junto com eles. E davam os laçados, nós nunca perdeu as estribeiras. Estribeira é coisa de gaúcho, tá? Nunca se perdeu. Ele dizia assim, agora eu vou te dar 2 varadas por causa daquele dia, assim, assim, assim. 2. Sentava. Meu, aquilo quase matava a gente, sabe, irmão? Aquilo doía mais que a vara. Agora eu vou te dar mais uma por causa daquele dia que você desobedeceu a tua mãe, que a tua mãe falou isso, eu nem lembrava mais. O que é isso? Me aconselhando e nesse momento com a vara. Deus, às vezes,
Às vezes ele aconselha e nós não obedecemos. E daí o que ele faz? Dá umas varadinhas em nós. Eu pergunto para vocês, não é melhor só ser aconselhado? É, irmã Sumara? Certeza? Vocês concordam com a irmã Sumara? Quando nós formos aconselhados por Deus, igual Deus está fazendo essa noite para as nossas vidas, igual Deus faz quando usa os demais que aqui ministram a palavra de Deus, tem um monte de gente que quer vir pregar aqui, eu não trago. Um monte. Se vocês falam, ô pastor, quando você vai me chamar para pregar na sua igreja? Um dia, irmão, um dia, que nada, não quero nem saber, nem que me pague para vir, não quero. Mas o senhor está falando de alguém? Não, estou falando de pessoas aí de fora. De vez em quando me ligam, pastor, mas eu queria tanto ir na sua igreja. Irmão, um dia, quem sabe, eu te aviso. Mas já faz quase 10 anos que está esperando, não chamou ainda. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas que nos aconselhem, falem para nós as verdades, mesmo que elas doam, mas elas são saudáveis para as nossas vidas. O que o senhor quer dizer com o que Paulo está falando? Eu quero dizer que você armazene na sua vida a mensagem de Cristo, que a palavra de Cristo, que a bondade, as misericórdias, tudo mais, incluindo a palavra, habite poderosamente na sua vida. Se um dia você sentir falta dela, corra e traga de volta. Quantas pessoas, mas quantas mesmo? Quantas pessoas de verdade que outrora estiverem conosco, eu conheço um monte de gente. O que deu, irmão? Fiquei triste com o pastor. Ai, meu Deus, fiquei triste com o pastor. Mas que coisa é essa? O pastor vai te levar para o céu? Não vai. Você tem que ter a palavra de Cristo, não é a palavra do pastor. Pode ser traduzida em palavras para você, mas o que vai te fazer ficar não é as minhas palavras, é a palavra que eu estou ministrando para a sua vida, baseado em Colossenses 3:16. E às vezes ela chega tarde demais. E acho que até já falei aqui, mas não vai ser demais. Não vou perder aqui o habite, tá? Fique tranquilo. Eu cheguei num hospital na cidade de Barracão, onde eu morei por 21 anos. Trabalhei na igreja 21 anos naquela cidade. Cheguei lá como presbítero, saí lá como presidente. E mais um cargo na direção estadual. Eu cheguei no hospital um dia, fui orar por alguém naquele hospital. Hospital de Barracão. Hoje não existe mais esse hospital. Tem um regional em Dionísio Cerqueira, que é cidades juntas, tal. Uma é Santa Catarina, outra é Paraná. Em lugar que a metade da rua é 110, metade da rua é 220, porque um é Santa Catarina, outro é Paraná. É uma graça aquilo lá. Queimei tanto aparelho lá nos anos 90 que eu não conhecia, não vinha separado e tal. Resumo: Hospital de Barracão. Chego lá e vou orar por alguém. E antes de orar por alguém, alguém me arrastou para um outro quarto. Não, o senhor tem que ir lá orar por uma pessoa. Vamos lá. Fui lá primeiro nessa outra pessoa. E daí eu cheguei e disseram, olha, ele precisa muito, um cara novo, um senhor novo, 30 e poucos anos, 40 no máximo. Daí ele disse, pastor, ora muito por mim, eu preciso muito, mas muito mesmo. Eu estou aqui, estou mal, não sei o que vai acontecer. E no outro quarto que está minha filha internada. Ou no outro hospital, fugiu agora, ele estava internado também. Aí eu comecei a conversar com ele e tal. O que o pastor fala? Fala do Vale do Reino. Fui falando e tal, lá na altura eu disse, pois é, tu tem que voltar então, você me falou que é desviado. Ele olhou para mim e falou assim, eu não posso. Como é que é? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso para mim. Ele falou assim, não, eu não posso. Eu falei, mas como não pode? Você está falando, quando tem fôlego de vida, você pode, irmão. Não, eu não posso. Eu nunca mais vou voltar. E eu nunca mais esqueci dessa história. Essa história deve ter uns 25 anos, sei lá, não lembro, mas mais ou menos isso. Nunca mais esqueci. Até hoje eu me pergunto, por que ele fez isso? Será que ele não entristeceu o Espírito Santo de Deus? Será que ele não foi rejeitado? Ele disse para mim, não tem mais o que ser. Eu falei, meu filho, eu estou aqui, você está dizendo que você está mal, que você queria ouvir o pastor está aqui, eu quero orar por você, mas você tem que estar justo. Não, eu não posso, para mim não tem mais.
O que ele fez, não sei, porque daí ia ter que perguntar para ele, quem sabe até ia falar um monte de asneira, não sei, que eu já ouvi tanta coisa que se eu falar, vocês vão chorar a noite inteira e vão dizer, meu Deus, será que é verdade isso, pastor? Cada loucura que eu já ouvi antigamente. E desse eu não sei. Mas ele disse que para ele não tinha mais solução. Eu falei, tem sim. Ele falou, não tem. Eu sei, pastor, que o senhor quer o meu bem, mas eu não tenho solução. O que ele fez até hoje eu não sei. O mundo está sedento de Deus. Enquanto alguns falam asneiras, alguns falam bobagem, falam coisas que você não tem coragem de contar para outro, tem aqueles que dizem assim, ei, ora por mim. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, posso perguntar? Pode perguntar. O senhor não se incomoda? Não, como pergunta. Fazem perguntas bonitas a respeito da Bíblia. Eu era obreiro do Senhor, já escutei, não sou mais. Eu fui até uma altura, deu um problema lá, não fui mais. Está cheio disso. Sabe que não está faltando a palavra de Deus habitar no coração deles? Deixa eu fazer uma perguntinha para cada um de vocês, mas sintam como uma pergunta individual e respondam para vocês mesmos. A palavra de Deus habita em vocês? A palavra de Deus habita em mim, Josias, em você, Josias? Se ela não habitar, irmãos, corra, arrume o melhor lugar da sua vida para trazer essa palavra para habitar em você. Não tem demônio que tirará você da presença de Deus, se a palavra de Deus se ela se colocar no lugar dela, o lugar que você precisa colocá-la. As pessoas vão ver que você é diferente. Sua vida para os outros. Palavra de Cristo, ou coisa mais linda. Quem morreu por mim? Cristo. O que eu fiz por merecer? Nada. E ainda eu não quero guardar a palavra dele no meu coração. Se nós quisermos falar bobagem, tem um monte de gente querendo falar bobagem. Se a gente quiser falar coisas boas, não é todos que querem, mas procure aqueles que querem, fale as verdades da palavra de Deus. Diga a eles que Jesus quer amar, quer salvar eles e ama eles. Diga a eles que Jesus tem um lugar no céu para eles. Diga a eles que ainda é tempo. Talvez não seja igual a história que eu contei do rapaz lá naquele hospital. Eu não tenho mais jeito, até hoje eu não sei, e aquilo nunca me esqueço. Por quê? Porque quem sabe ele deixou a última oportunidade de passar da vida dele. Não sei. Nós temos oportunidade hoje de guardar e esconder a palavra de Deus no nosso coração. Que as pessoas olhem para nós e sintam que tem algo diferente em nós, não por conta de nada humano. Gostaram porque hoje eu me penteei da melhor forma possível, porque hoje eu botei um perfume mais caro. Não, isso não vale nada, isso não quer dizer nada. É legal, é bonito, é gostoso, mas não importa. As pessoas vão ver em você algo divino, se esse algo divino existir em você. As pessoas vão ver eu cheio da palavra de Deus, se a palavra de Deus habita em meu coração. Amém? Que a palavra de Cristo habita em vós. Vamos à frente um pouquinho. A palavra não pode ser como um simples visitante que uma ou duas vezes por semana vem na sua casa, passa 45 minutos conosco e depois vai embora. Isso chama-se visita. Mas pastor, se ela vier todo dia, não deixe de ser visita. Continua sendo visita. Vai todo dia, vai embora, vai ser visita. A palavra de Deus deve habitar em nós, não como alguém que presta serviço para nós, não como alguém que até faz aquilo que você poderia fazer. Não, essa também é importante nas nossas vidas, na vida de qualquer um, mas não é isso. A habitação da palavra de Cristo em nós está associada escute isso, ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Quem é teu Senhor? Às vezes nós dizemos, Jesus é meu Salvador. Glória a Deus, e Ele é mesmo. Você falou só a verdade. Mas além de Salvador, Ele é seu Senhor? O que é Senhor, pastor? Senhor é aquele que domina a gente.
aquele que eu sou submisso a Ele. Eu estou debaixo do seu senhorio. Faço uma pergunta para nós e cada um responda para si mesmo: você está debaixo do senhorio de Cristo? Se está, glória a Deus. Se não está, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Sendo o Senhor da minha vida, o que eu tenho que fazer? Obedecê-lo, simples. Só obedecer. Quando a palavra de Cristo habita em nós, nós não achamos difícil fazer aquilo que Ele está pedindo para nós fazermos. Quando a palavra de Deus habita em nós, não é, mas eu de novo tenho que obedecer Jesus. Tu devia dizer assim: que bom que eu obedeço Jesus, que privilégio que eu tenho, que Ele é meu Senhor, e Ele sendo meu Senhor, a condução da minha vida não é minha, é dEle. Eu esperava que não ia me dar tosse, mas infelizmente faz parte, essa época é complicada. Quando o senhorio de Cristo é predominante na minha vida, nada é pesado para me carregar. Por quê? Porque a hora que você não consegue, é Ele que carrega. Amém? A hora que você não pode andar, é Ele que anda nas suas pernas. É Ele que faz o movimento do seu corpo, da sua vida, de todas as formas, inclusive espiritual. Se eu estou indo aqui com pressa, Ele diz assim: volta. O que eu faço? De novo, Jesus? Não, vamos voltar. Quantas vezes nós pensamos em desistir em alguma coisa, sim ou não? E aí, você não falou para ninguém, Jesus: meu filho, não faça isso. Mas como? Porque Ele é Senhor. Se eu quero o senhorio dEle ou não, é uma outra circunstância, mas Ele é tão bom que nos avisa. Quem de nós aqui nunca foi chamado a dizer assim: vira a volta aí, meu filho, pega um pouquinho para o lado de cá, vai mais por aqui? Sim ou não? Por quê? Porque o senhorio dEle nas nossas vidas, eu estou dizendo, o Senhor que manda. Tu já viu Jesus querer algo de ruim de alguém? Não, né? E nunca vai ver. Porque o amor dele é tão grande por nós. Ele só quer que nós andamos da forma certa, da forma correta. O senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo em nossas vidas faz nós mudarmos até a nossa forma de vermos as coisas. Às vezes os nossos olhos olham e veem de uma forma: pastor, mas os olhos são os mesmos. Sim, mas nem sempre eu estou vendo o que o outro está vendo e está olhando para o mesmo lugar. Por quê? Porque quem domina a minha vida não é eu, é Ele. O senhorio não é meu, o senhorio é dEle. Então, você quer que a palavra de Deus habite em sua vida, que ela seja plena, você tem que passar pelo senhorio dEle na sua vida. Ele disse que o fardo dEle não é pesado. Não foi isso que ele disse? Coisa linda, né? O diabo, além de dominar as pessoas, ele escraviza. Se você for conversar com alguém que passou, por exemplo, tomara que nunca aconteça, irmão, mas eu já fiz isso. Expulsar demônio no nome de Jesus, não é eu que faço, é o Senhor que faz, nós não fazemos. Tenho certeza que os irmãos já fizeram isso também. Você vai conversar com uma pessoa depois, ele não sabe responder, ele está Sabe o que o diabo fez depois que pegou ele? Primeira coisa, bloqueou a mente dele, não deixa ele saber. Você está bem? Eu estou. Parece que está lá no outro planeta. O que aconteceu? Não sei. O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Se Jesus dirige a tua vida, você... O que está fazendo? Eu estava sentindo a glória de Deus aqui. Eu estava lendo a Bíblia e fui visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu estava orando e Deus me deu uma visão. Deus não embebeda ninguém, você não sabe o que aconteceu.
O diabo, ele não quer ser apenas o senhor da sua vida, ele quer ser o capataz, manda e acabou. Jesus diz assim, vai por aqui, a pessoa não vai, ele deixa. O diabo não. O senhorio de Satanás, ele escraviza de uma forma que chega no sábado à noite, se a pessoa não ir beber até virar os canecos do lado do avesso, ele não fica. Daí, se eu fosse falar do meu trabalho, eu falaria 200 coisas desse tipo. Eu já levei gente que chegou lá e disse, mas eu não posso ficar aqui. Meu pai me pega aqui. Teve um que diz assim, meu pai vai me pegar aqui, meu pai vai me arrebentar. Eu olhei para ele assim, me dá vontade de falar um monte de coisinha para ele, desembarque aqui que eu vou te levar de volta, nem vou te cobrar. Por quê? Porque o senhorio que não é de Deus levou ele naquele lugar. E olha o lugar que levou lá. Perdição do inferno. Quando o senhorio de Cristo é sobre as nossas vidas, nós não andamos errantes, apalpando aonde? Não, nós vamos tranquilo, porque Ele vai na frente cuidando de todos os detalhes da nossa vida. O que o senhor quer falar mais sobre o senhorio, pastor? Não fala mais nada, eu já estou. Ei, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Não deixa. Convida Ele para ser o Senhor da sua vida. Amém? Isso está ligado intrinsecamente à submissão à vontade do Senhor, conforme a sua palavra revela. Por isso Tiago afirma que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E Paulo usa nessa tradução que eu coloquei aqui, ouvintes negligentes. O que é o negligente? Aquele que negligencia, que não tem uma firmeza naquilo que ele faz. Ele está, pois é, não sei, estou pensando na igreja hoje, mas o capeta está me convidando para ir beber e fazer tal coisa. Quem eu obedeço? Aquele que for meu Senhor. Qual é o teu Senhor? Aí a escolha é sua. Tiago 1, 21 a 24, pelo que despojando, se quiser colocar para nós lá, Pamela, Tiago capítulo 1, versículos 21 e 24, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, e de todo vestígio do mal, é uma tradução diferente, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. É isso que é esse aí? Não vai ser Colossenses, né? Tiago, a hora que tiver, 1, 21 e 24. Veja só, ter a palavra de Deus habitando em nós é permitir que ela entre e permaneça. Então, quando você recebe com mansidão a palavra que foi implantada em nós e nós continuamos obedecendo, ela não sai dali, ela fica ali. Ela só vai sair o dia que você disser, não te quero mais aqui. Ela sai, daí ela vai desaparecer. Vamos lá. Ela deve mudar a rotina da sua casa. Escute isso. Como uma senhora, uma dona de casa, faz as mudanças necessárias para o bom funcionamento do seu lar. Quantas vezes eu cheguei em casa, o sofá estava aqui, ó. Cheguei em casa, o sofá estava aqui, ó. Por quê? Porque alguém lá em casa que manda lá na casa, chauzinha, certinho, fez a mudança. Foi bom? Foi. Às vezes nós temos que aceitar as mudanças, porque nós criamos algumas manhas. Ai, pastor, podia encerrar antes disso. Às vezes nós ficamos que nem criança mimada. Tem uma outra palavra que quer vir na minha mente da criança, manhosa. Às vezes nós somos manhosos. Meu filho, faz isso. Eu não sei, estou cansado. Que vergonha, cara. Para mim, eu estou falando para mim, tá? Estou me olhando no espelho. Deixa as mudanças acontecerem. Tem mudanças que são necessárias. De repente aquele sofá estava na janela e estava pegando sol, estava estragando. De repente até alguma chuvinha ele pegou, vai estragar também. Deixa as mudanças acontecerem. Deixa as pessoas que amam você mudarem aquilo que você precisa ser mudado. Porque normalmente os defeitos não são vistos pela pessoa, são vistos pelos outros. E aí ele disse que é para nós aconselharmos uns aos outros. Então receba o conselho. Você não é obrigado a fazer, você escuta ele e vai pensando lá, não, espera aí, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso. Até porque às vezes na precipitação nós falamos bobagem, nós agimos de forma errada.
Amém, irmãos? Ela deve mudar a rotina da casa. E aí, um exemplo, né, de uma senhora dona de lar que vai lá e muda. Não deu certo, traz de volta. Deu certo, deixa lá. Às vezes nós precisamos fazer essas mudanças em nossa vida. Nós vamos guardando tanta coisinha. De repente você abre um armário lá, tem coisas lá que faz 10 anos que você não usa. É verdade ou não é? Tem isso ou não tem? Não deixa esse bibelozinho aqui, porque Deus o livre. Isso aqui faz eu lembrar da minha tataravó. Faz 150 anos que ela morreu, mas isso aqui está aqui. Às vezes aquilo lá está trancando. O diabo gosta dessas coisas, irmão. Ele gosta de colocar coisas em nós para nós ficar lembrando de coisas de 50, de 60, de 100 anos atrás. Quando eu falo que eu apanhei do meu pai, da minha mãe, eu não falo com tristeza, eu falo com alegria, porque foi uma bênção para mim. Tem gente que fica, pastor, o senhor não sabe, faz 60 anos que eu levei a última surra do meu pai. Faz 60 anos que está carregando uma carga de pedra e a surra já foi, o pai já está lá na eternidade faz muitos anos. Guarde a palavra e não guarde nada de lixo, diferente. A palavra tem que ser guardada, mas o lixo tem que ser jogado fora. E como nós gostamos de produzir lixos. E às vezes a nossa lixeira espiritual está cheia de coisas. E se for procurar naquela parte recente, não tem nada. É igual o computador que armazena tudo que é velho, mas o que é novo ele não guarda. Qual que é a solução? Que a palavra de Deus habite na sua vida. Que a palavra de Cristo esteja ali todo momento, toda hora, sempre. A palavra de Deus não vai apodrecer, não vai estragar, não vai cheirar mal, não vai fazer coisa alguma. Certamente quando a palavra como habitante ilustre da sua casa, quando ela vive em você, ela assume o controle. Se você entender que você precisa mudar, se essa palavra pegou você em alguma, fica em pé por gentileza, se essa palavra pegou você em alguma coisa, convide o Senhor para ser dono da sua vida e convida o Senhor para implantar a palavra dele dentro de você. E quando você vai estar longe ou perto, com gente ou não com gente, qualquer coisa que seja, você vai lembrar da palavra de Deus. E ela vai preencher tudo aquilo que precisa ser preenchido em nós. Ela vai vivificar a sua vida. Ela vai abençoar o seu caminho. Ela vai abençoar seu casamento. Ela vai abençoar a sua família. Naqueles lugares que é briga, que é uma guerra, vai ter paz. Naqueles lugares que as crianças não querem estar lá, já ouvi isso, não aqui, mas já ouvi muito disso. Pastor, eu não tenho coragem, não tenho vontade de ir para minha casa. Por quê? Porque meu pai e minha mãe são dois, é gato e cachorro. Quem é o pai e a mãe? Nossa, se eu te contasse, tu ia chorar. Mas quando a palavra de Deus habita em nós, um aceita as fraquezas do outro, um aceita as diferenças do outro, um tolera o outro. E você tem que entender que no mundo espiritual, ninguém, absolutamente ninguém é igual a ninguém. Tu já pensou se você morasse com uma pessoa que não falava, por exemplo? O Vilmar tem uma filha que não fala. Tu já pensou? Se você morar com alguém que não fala nada, todos da casa dele não falassem nada, o que ele ia dizer? Ele o tempo inteiro só falar por... Mas por que o Senhor falou isso? Porque às vezes nós somos mudos e surdos espirituais, não queremos que falem para a gente. Muito especialmente se for aquilo que puxa na nossa orelha. Louva a Deus porque a filha do irmão e o marido dela são de Deus. Glória a Deus por isso. Fabiola é uma joinha, Fabiola. Eu amo ela e o marido dela. Imagine você dentro da sua casa e a sua esposa não pode falar com você porque você é mudo e surdo espiritualmente. Ela está vendo você para o precipício, mas ela não pode falar porque você não aceita.
Eu tenho certeza que você está, já vou encerrar. Eu tenho certeza que você está pensando em alguém que um dia quis aconselhar alguém e esse alguém não aceitou. E de repente ele se arrependeu de não ter aceitado, mas não deu mais tempo. Você já ouviu falar sobre isso, com certeza. Deixe essa demonstração pastoral nessa noite na sua vida. Vai para casa e fique pensando nela. A hora que você for dormir amanhã, a palavra de Deus está habitando comigo. Faça essa pergunta para você mesmo. Olha no espelho e conversa com você tete a tete, olho no olho. E se está faltando, chame essa palavra divina para habitar em você. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, em todos os aspectos. Eu quero encerrar dizendo: habite a palavra de Deus em vossos corações. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu para esta noite. Que nós possamos entender, Senhor. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, que nós possamos, Senhor, depois de ter purificado a nossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, que nós amemos de coração uns aos outros ardentemente, Senhor. Oh Deus, porque nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Oh Deus, que nós possamos compreender isso e saber que nós precisamos do senhorio de Deus, de Cristo, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos influenciar outras pessoas, às vezes sem falar nada, Senhor. Às vezes sem dizer nada, Senhor, mas com as nossas atitudes. A tua palavra diz que nós somos uma carta lida por todos aqueles que passam por nós, Senhor. Que essa carta, Senhor, que nós somos, possa efetivamente glorificar o teu nome, louvar a ti e saber que nós ouvimos a tua palavra, confiamos nela e que ela habita em nós, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da tua graça, da tua unção. Cuida dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor, noras, genros e todos aqueles que nós amamos, nossos familiares, pai, mãe, irmãos, todos, Senhor. Meu irmão, pastor Neemias, que hoje está de aniversário, Senhor, queira abençoá-lo, Senhor, que ele sempre continue firme na tua presença. Meu irmão mais velho, Senhor, que também é pastor, cuida dele em tudo, Senhor, cuida de cada um de nós, que essa semana seja uma semana cheia de paz, Senhor, cheia de graça e de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Isso, você trouxe a tua oferta, a tua contribuição, enfim, dízimo, aquilo que você desejar, se Deus quiser, domingo que vem já vamos estar com o CNPJ no Pix normalizado, graças a Deus, e daí eu vou estar passando para vocês, tá? Olha que coisa linda aí, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar. Olha aí. Até quando envelhecer não vai se desviar dele, né? Olha a alegria do vô e da avó, dá uma olhada. Coisa linda, né? Olha os pais lá, a felicidade. Todos nós ficamos felizes por isso. Amém, meus irmãos? Quarta-feira, o nosso culto aqui, né? Sexta-feira, a nossa oração. Peço perdão porque sexta foi uma falha minha, porque eu havia conversado com o irmão Anderson, desculpa, o irmão Michael, e ele disse: não, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou, mas teve um problema na empresa, inclusive eu já fui lá algumas vezes para ajudar ele, porque a habilitação dele deu um problema na alteração e o caminhão é duplo, pneus na traseira, ele não podia tirar. Inclusive tem dia que eu fui lá tirar o caminhão para ele poder viajar. E sexta ele acabou se perdendo, quando ele viu já era tarde e teve alguém que veio para orar e a igreja não foi aberta. Peço 1000 vezes perdão. Quem sabe veio mais alguém além dos que eu já conversei, né? Mas nossa oração continua normal. Quando você puder vir, das 21h30 às 22h30 na sexta-feira à noite, vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? E vai estar nas redes da igreja, minha e tal, ali que ele ia fazer ao vivo, mas infelizmente a nossa internet apresentou problema e só apresentou hoje. A gente não viu antes, estava tudo normal. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e sempre. Todos dizem: irmãos, eu estava esquecendo, quem mais além da pastora Esther teve de aniversário? Vem cá, pastor.
Por favor, nós falamos, temos que cumprir, né? Vem aqui para nós cantar os parabéns. Amém? Não tem problema. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, num eterno porvir, que a vida lhe seja um constante sorrir. Amém? Deus abençoe. Viva a pastora Esther. Aleluia. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Venha sempre, irmão. Se gostou, venha sempre. Falamos de Deus aqui sempre.